Muito bem, então. Essa aula 6 é a aula sobre força de atrito. Ahn, a força de atrito é uma força bem importante, tá? É uma força extremamente comum do nosso dia a dia, então ela cai muito no Enem, cai muito na URGS, talvez seja uma das aulas que eu vou dar para vocês que mais tem incidência em provas. O atrito tem algumas características importantes. A primeira, claro, ele é uma força de contato, só existe atrito se os corpos estiverem em contato. E a segunda característica, que é muito perguntada, é não depende da área da superfície de contato. Isso aqui, gurizada, é um problema, tá? Se vocês chegarem em casa agora, quer dizer, agora vocês já estão em casa, né? Mas se vocês pedirem para o pai de vocês ou para a mãe de vocês, né? Pai, o que dá mais atrito? O pneu do carro ser fino ou o pneu do carro ser grosso, ser largo? 90% das pessoas vai dizer que quanto mais largo é o pneu, mais atrito ele tem. E isso é mentira. O atrito não depende da área. Em sala de aula, eu sempre faço uma experiência com uma borracha, tá largando uma borracha no plano inclinado. Depois, quando a gente voltar, eu posso mostrar essa experiência para vocês, tá? Mas também é bem fácil vocês pesquisarem aí, tá? No Google tem vários videozinhos, depois se der tempo até coloco para vocês. Mas por enquanto é importante, tá? Confiar em mim. Ele não depende da área. Se tu tiver uma superfície com área grande ou com área pequena, o atrito é o mesmo. Vocês sabem que para resolver questões teóricas de física, o que se faz é pensar na fórmula. O cara vai te pedir do que depende o atrito. Olha a fórmula do atrito. A força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal. A fórmula é super simples. Não tem nada ao quadrado, não tem nada dividindo. Sim, estou gravando, meu amigo Everson. Obrigado por lembrar, mas tá gravando aqui. Até vou conferir. Sim, tudo certo. Obrigado, um abraço para ti também. Então, olhem a fórmula, tá? O que é o μ? Vão preenchendo ali. μ é coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, ele é uma grandeza que depende única e exclusivamente do material de que são feitos os corpos. Então, bota ali. Depende do material. Claro, pode acrescentar aí no teu livro, né? Depende do material de que são feitos os corpos. O coeficiente de atrito μ, gurizada, ele é uma grandeza adimensional. É uma das únicas grandezas adimensionais que a gente vai trabalhar no ensino médio. O que é uma grandeza adimensional? Não tem dimensão. Em outras palavras, ele não tem unidade. Se vocês olharem um pouquinho aqui, pensarem um pouquinho aqui, tá? O que acontece? O μ, na realidade, ele é uma porcentagem da normal. Não precisam copiar isso que eu vou colocar agora, tá? Porque vai poluir o livro. Mas, por exemplo, assim, ó, os caras vão te dizer que entre duas superfícies existe um μ que vale 0,2, tá? O que é 0,2 em matemática? 20%. Se tu olhar o cálculo aqui, ó, tu vai fazer μ vezes a normal. Então, tu tá dizendo que o valor da força de atrito é 20% da força normal. Então, o μ é uma porcentagem em cima da normal. Cuidado para não confundir μ com força de atrito, tá? Isso eu já vi bastante também. μ é o coeficiente de atrito. Ele não tem unidade, ele é adimensional. Ele não é a força de atrito. Para te calcular a força de atrito, tu vai ter que fazer μ vezes a normal. Claro que a unidade da normal vai ser Newton, né? Podemos até botar as unidades aqui. Força de atrito, opa, tem que ser caneta. A força de atrito ela tem que ser medida em newtons. E aí, é claro, como a normal também vai ser medida em newtons, e aí vai ser uma porcentagem, vai dar newton. Então, a força de atrito ela depende só do material de que são feitos os corpos e da normal. Notem que o atrito não depende do peso, o atrito depende da normal. A normal é a reação da força de compressão, a gente viu a aula passada. Então, quanto mais comprimida duas superfícies estiverem, mais atrito elas têm. Então, tu vê, nessa fórmula não tem área, nessa fórmula não tem velocidade, nessa fórmula não tem forma do corpo. Então, o atrito só depende do material e da normal. Deu.
O problema do atrito é que ele é de dois tipos, ele pode ser de dois tipos, o estático e o cinético. Eu vou explicar isso aqui rapidinho, a gente vai fazer um exemplo e depois a gente vai voltar para isso e aí vocês vão entender melhor, tá? Eu prometo, confiem na minha didática. O que é o atrito estático, tá? O atrito estático, como o próprio nome diz, né, é uma coisa estática. Só que esse nome estático é o problema da aula de hoje, tá? Esse nome que a palavra estática, ela remete ao nosso cérebro ao repouso. O atrito é estático quando os corpos estão em repouso. Não é isso, tá? Já vai botando na cabeça que não é isso. O atrito é estático quando entre as superfícies não existe deslizamento. Quando duas superfícies não deslizam, o atrito é estático. Olha o que está escrito agora. A força de atrito estático é igual à força aplicada a F. A força de atrito estático é igual à força aplicada a F. O atrito estático é uma força variável. Professor, não entendi muito bem isso aí. Não entendi essa história de ele ser igual à força aplicada a F, de ele ser uma força variável. Calma, que tu vai entender. Depois a gente vai voltar para isso. Atrito cinético. Aplica-se uma força F e o corpo se move, então aqui tem que ter movimento. Só que entre as superfícies tem que ter deslizamento. Então, o bom de gravar é o seguinte, ó. O que é o atrito estático? O atrito estático é sem deslizamento. O que é o atrito cinético? Com deslizamento. Claro que não precisa escrever isso de novo, porque já está ali. Mas quem quer fixar, né? O atrito estático não desliza, então não tem deslizamento. Isso não quer dizer que não tenha movimento, tá? Depois vocês vão ver. Então, atrito estático não desliza, atrito cinético desliza. O atrito cinético é uma força constante. O valor dele é sempre o mesmo. Então, bota ali constante. Olha agora o que está escrito. Como a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático máxima, podemos concluir que o coeficiente cinético é menor que o coeficiente estático. Como assim? Então, olhem só. Tá? Qualquer coisa, dê um print aí na tela, quem ainda não conseguiu copiar, que eu vou mudar aqui. Beleza? Foi. Então, olhem só. Para entender se uma pessoa entendeu o atrito, se uma pessoa compreendeu o que a gente está explicando, o teste é bem simples, tá? Pede para essa pessoa olhar para esse gráfico aqui e explicar o gráfico. Vocês estão vendo que o gráfico aqui ele é bem louquinho. É um gráfico da força de atrito no eixo Y pela força no eixo X. E aí, a linha gráfica aumenta, 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 de repente ela tem uma queda e ela fica constante. Então, sempre que vocês querem se testar se vocês sabem ou não atrito, é só desenhar esse gráfico e ver se vocês sabem tudo desse gráfico. Para entender esse gráfico, a gente usa um exemplo. Então, olha o exemplo. Um corpo de massa 2 kg está apoiado numa superfície horizontal, como mostra a figura. Os coeficientes de atrito estático e cinético valem 0,4 e 0,3, tá vendo? O estático é maior que o cinético. 0,4 é 40%, 0,3 é 30%. Então aqui o que acontece, tá? Todo mundo já teve alguma vez que empurrar alguma coisa pesada. Quando tu vai empurrar uma coisa pesada, é difícil começar a empurrar. Tu tem que fazer muita força e aí quando o corpo começa a deslizar, parece que fica mais fácil. O truque quando tu empurra uma coisa pesada é tu não deixar voltar para o repouso. Quando começa a deslizar, tu tem que manter deslizando. Porque quando começa a deslizar, o estático vira cinético e ele diminui. Tá. Por que existe essa diferença entre o atrito estático e o atrito cinético? Por mais lisa que uma superfície seja, se vocês olharem microscopicamente, a superfície ela é rugosa. Então, o que acontece? Quando tu larga um objeto em cima de uma mesa,
Por exemplo, eu pego aqui o meu celular e largo em cima da mesa. Tá? É como se as superfícies, em nível atômico, elas se encaixam. Né? As superfícies elas são rugosas e elas se encaixam e ficam encaixadas. Isso é o atrito estático. Quando tu faz força e tu começa a deslizar, tu rompe esse encaixe. E aí as superfícies elas vão deslizando em cima das rugosidades e aí esse encaixe não acontece de novo. Por isso que o atrito cinético é menor que o estático. Por isso que quando a gente faz força, a gente desencaixa e aí o truque é não deixar voltar a ter o encaixe de novo, senão o atrito volta a ser o estático. Então, o estático máximo, ele sempre vai ser maior que o cinético. Agora vamos voltar lá pro livro, beleza? Então, olha só. Eu estava aqui, né? Então, o que acontece é que é o seguinte, ó. Esse corpo, ele tem uma massa de 2 quilogramas, ele está na superfície horizontal, o estático vale 0,4 e o cinético vale 0,3. Agora, gurizada, é vida real, tá? Como é que era antes? Essa força aqui era uma força resultante, porque antes não tinha atrito, né? A aula 5. Então, qualquer força que eu fizesse aqui provocava nesse corpo um movimento de translação com aceleração. A velocidade do corpo começava a aumentar. Agora é vida real. Não é qualquer força que faz um corpo começar a deslizar. Aí nós vamos preencher essa tabela. Ó. Essa tabela ela tem valores da força. A partir da força, ela quer saber a força de atrito e a partir da força de atrito, a aceleração. Beleza? Então, o que a gente tem que se acostumar a fazer? Quando uma questão me dá o atrito estático, o coeficiente estático, esse coeficiente aqui de 0,4, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a força de atrito estática. Vão copiando aí nos mesmos lugares aí do livro, porque nós vamos encher isso aqui de coisa, tá? A força de atrito estático é o coeficiente estático vezes a normal. Tá, o coeficiente estático vale 0,4, 40%. Quanto vale a normal? Bom, daí eu tenho que pensar aqui, né? Esse corpo tem uma massa de 2 kg, então ele tem um peso de 20 newtons. Ele está apoiado na horizontal, então é aquela situação que o peso e a normal são iguais. Isso é uma exceção, não é uma regra. Já vão botando na cabeça que hoje a gente vai ver plano inclinado também, então isso vai mudar. Então, a força normal vale 20 newtons, porque ela é igual ao peso. A força de atrito estático vale 8 newtons. O que isso quer dizer? Este corpo só começará a deslizar se tu romper esta força, se tu ganhar desta força. Tu vai ter que fazer, pode ser uma força de 8,00001, mas enquanto esta força aqui, ó, não for maior do que 8, ele não desliza. Então, vamos preencher a tabela. Se a força vale 0, quanto é que vale o atrito? Bom, se a força vale 0, ele não anda, né? Então, se ele não anda, o atrito vale 0. Se a força vale 2, ele também não anda. Então, quanto é que vale o atrito? Vale 2. Se a força vale 4, ele também não anda. Então, quanto é que vale o atrito? 4. E aí? A aceleração aqui vale 0, vale 0, vale 0, porque ele não anda. Ai, professor, eu não estou entendendo nada, é por isso que eu odeio física. Tu calculou que o atrito vale 8, depois ele vale 0, 2, 4, que merda. Esse é o truque do atrito estático. O atrito estático, ele é incalculável. Tu não sabe o valor do atrito estático, porque ele é uma força variável. Tá vendo aí no teu livro que tu escreveu lá em cima que ele é uma força variável? Tá, mas então o que é essa bosta aqui que eu calculei, professor? Ah, bom. Isso aqui, ó. Isso aqui é o valor máximo da força de atrito estático. Isso aqui não é o valor do atrito estático, isso aqui é o máximo valor que o atrito estático pode ter. Essa força
ela recebe um nome. O Enem adora chamar pelo esse nomezinho diferente, tá? Isso aqui vai se chamar... Ó, a gente sempre abrevia força de atrito por FAT, tá? Fica Fátima para os íntimos, ó. Força de atrito de destaque. O máximo valor da força de atrito estático é chamada de força de atrito de destaque. Vocês vão ver isso em algumas questões do Enem. Por que eles botam esse nome, força de atrito de destaque? Porque tu tem que destacar, né? Esse atrito aqui, ó, depois que eu romper ele, depois que eu ganhar dele, o corpo destaca. E aí o sistema começa a deslizar. Aqui botaram algumas mensagens que o áudio estava travando para alguns, né? Mas não tem problema, tá? Eu estou gravando a aula. Vou desativar o som de todo mundo aqui. Tá. Alguém ligou o microfone e deu uma microfonia. Mas pronto, já desativei o microfone de todo mundo, tá resolvido. Qualquer coisa, mandem pelo chat. Então, voltando. Olha só, gurizada. Por que tem que ser assim, tá vendo? Se tu voltar lá para cima agora, né? Eu não quero mexer aqui no livro para não perder as anotações. Olha o que tu escreveu lá em cima. O que eu escrevi? A força de atrito estático é igual à força aplicada a F. Quer dizer, a força de atrito estático é uma força variável. Mas, prof, por que tem que ser assim? Velho, tu não pode ir contra a física. Imagina essa situação aqui, tá? Imagina essa situação aqui, ó, que a força vale 2, beleza? Então, pensa só. Eu tô aqui tentando puxar o corpo para frente. Essa força que puxa o corpo para frente é de 2 newtons. Mas eu sei que ele não anda porque tem um atrito que não deixa ele andar, que vale 8 newtons. Tá, velho, mas peraí, desse jeito que tu desenhou aqui, se eu tenho 8 para trás e 2 para frente, nesse desenho eu tenho uma força resultante para trás de 6 newtons. Quer dizer, tu tá tentando puxar o corpo para frente e esse corpo vai começar a acelerar para trás sozinho, tipo mágica. Velho, tu não pode ir contra a física. Se tu tá fazendo uma força de 2 e o corpo não anda, a resultante é 0. Então, alguém está anulando esse 2. Então, o atrito vale 2. Por isso que o atrito estático é uma força variável. Ele não tem valor constante. O atrito estático é incalculável. A única coisa que a gente calcula do atrito estático é essa força aqui, que é o valor máximo que ela pode ter. Beleza? É bacana. É um pouquinho complicado, mas é legal. Deixa eu apagar tudo isso aqui, senão vira uma zona. Então, olha só. Então, agora que eu peguei a manha, né? Se eu fizer 6, anda? Não. Então, quanto é que vale o atrito? 6. E a aceleração? 0. Se eu fizer 8, anda? Não. Então, o atrito vale 8 e a aceleração vale 0. Tá, mas e se eu fizer 10? Opa, se eu fizer 10, eu ganhei da força de atrito de destaque. Eu vou destacar o corpo. E aí ele vai começar a deslizar. Se ele começar a deslizar, o atrito não é mais o estático, é o cinético, e o cinético é menor do que o estático máximo. Então eu tenho que fazer outro cálculo, né? O outro cálculo que eu vou fazer é força de atrito cinético igual ao mi cinético vezes a normal. Vai copiando aí, meu folho. Quanto vale o mi cinético? O mi cinético vale 0,3. E quanto vale a normal? 20. Então, a força de atrito cinético vai valer 6 newtons. Essa força de atrito cinético é conhecida como força de atrito de deslizamento. O valor dela é sempre o mesmo desde que o corpo esteja deslizando. Então, se eu fizer 10, a força de atrito cinético é 6. Se eu fizer 12, é 6. Se eu fizer 14, é 6. Se eu fizer 16, é 6. E assim vai até o infinito. Tá, e agora como que eu calculo a aceleração? Por que eu deixei uma linha comprida aqui no lugar da aceleração? Bom, agora eu tenho que usar a força resultante, né? Pega essa primeira situação aqui, ó, do 10 e do 6. O que eu estou dizendo agora? Que essa força que eu estou fazendo vale 10 newtons. Contra essa força existe um atrito cinético que vale 6 newtons. Então, né?
Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mano, se eu tenho 10 para um lado e 6 para o outro, quando é que vale a resultante? 4, né? Eu tenho que subtrair. Então, a resultante vale 4 para a direita. Então, a resultante é 4. A massa do corpo é 2 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai valer 2. Beleza? Viram que a letra hoje está bonita, né? A caneta está funcionando bem. Sabe o que eu descobri? Era a sujeira da tela. Foi só limpar que ficou tudo certo. Ia, porquice. Tá, próximo caso. Se eu fizer uma força de 12 e o atrito valer 6, bom, daí agora é só ir completando, né? Se eu fizer 12 e o atrito valer 6, então a resultante vai ser 6 igual a 2A, não vamos ficar escrevendo a fórmula. Então a aceleração vai valer 3. Se eu fizer 14 e 6, a resultante é 8, que é igual a 2A. Então, a aceleração vai valer 4. Se eu fizer 16 e 6, a resultante é 10, que é igual a 2A. Então, a aceleração vai valer 5. E agora, entendendo essa tabela, fica bem simples de entender o gráfico. Então, para quem está meio atrasado, aí dá um print na tela, que eu vou trocar aí o gráfico. Beleza? Vou trocar a tela, né, no gráfico. Então, vou limpar. Olha que bacana agora. Inclusive, eu fiz até ali na tabela, eu respeitei as cores aqui, né? Vocês viram que o atrito estático eu fiz em vermelho e o cinético em azul. Muito caprichoso. O que acontece aqui? Ó? A força de atrito está no eixo Y. A força que tu aplica está no eixo X. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando é 0, é 0. E aí vai aumentando aqui, né? Vamos botar aqui o destaque. 0 é 0, aí vai aumentando, 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 até que atinge o pico máximo aqui, né? Cuidado, tá, Pedro? Isso aqui se chama o pico do gráfico, também conhecido como picão. Devagar aí, tá? Não te emociona. Então, olha só. O que é isso aqui? Essa linha vermelha representa a força de atrito estático. Aquela força que é variável. Né? Se é 0, é 0. Se é 2, é 2. Se é 4, é 4. E assim vai, tá vendo? Até que tu atinge esse pico máximo. O que é esse pico máximo? É a força de atrito de destaque. Isso aqui é a força de atrito de destaque. É o máximo valor que o atrito estático pode ter. Se eu ultrapassar essa força, um pentelho aqui, ó, não, nem tem como tu mostrar isso no gráfico. Ó. Se eu passar um pentelho dessa força, o corpo destaca, ele começa a deslizar. E aí, quando ele começar a deslizar, o atrito vai ter uma queda brusca e vai ficar constante. O que é esse atrito constante? É o atrito cinético, é o atrito de deslizamento. Então, esse atrito constante aqui representa a força de atrito cinético. Beleza? Não é difícil de entender. Então, o estático é sempre maior que o cinético. Não. O estático máximo é sempre maior que o cinético. Porque existem uma série de atritos aqui, ó, daqui a pouco a gente vai ver a importância disso quando eu explicar o ABS. Ó. Tem toda uma região aqui, ó, embaixo dessa linha aqui, que o atrito estático é menor que o cinético. Apenas acima aqui, né? Não precisam copiar isso no gráfico, né? Apenas nessa região aqui, ó, é que o atrito estático é maior que o cinético. Mas o estático máximo, aquele que está aqui em cima, esse sim é maior do que o cinético, tá? O atrito estático não tem como tu calcular, ele é um valor variável. Para ver se entendeu bem, a gente sempre faz uma questão, tá? Então, olha só. Virem o livro aí, peguem... Nós vamos fazer a questão da URGS, eu acho que é a 21 e a 22. Sim, senhor. Questão 21 e 22, URGS de 2010, da página 65. Essa questão é simples de fazer, tá? Para quem pegou a mão, então, 3 minutos para fazer a questão. Agora é 11h01, então 11h04 eu corrijo. Vamos lá, 3 minutinhos para fazer. Toca o pau aí.
Muito bem, 11h04, voltamos. Espero que tenha dado tudo certo aí. Então, o que acontece nessa questão? O bloco tem 1 quilo, ele está em repouso sobre uma superfície horizontal. Isso é importante por causa da normal. O coeficiente estático é 0,13 e o cinético é 0,25. Tá vendo? O estático é maior que o cinético. Aí olha a pergunta dele. Cara, eu aplico uma força horizontal e essa força vale 2 newtons. Se essa força vale 2 newtons, quanto vale a força de atrito estático? O que tem que aparecer piscando no teu cérebro? A força de atrito estático é incalculável. Tu consegue calcular o valor máximo. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? Força de atrito estático é o coeficiente estático vezes a normal. Tá, o coeficiente estático vale 0,3. Como o plano é horizontal e a massa dele é 1 kg, então o peso é 10 newtons. Então a normal vale 10. Então a força de atrito estático vale 3 newtons. Tá, então a resposta vai ser 3? Não! O que é isso que eu acabei de encontrar? É o valor máximo do atrito estático. Mas o que a gente acabou de aprender? Ele é variável. Se eu estou fazendo uma força de 2, ele anda? Não, ele não anda. Então, até o momento que ele não anda, que ele não desliza, a força que tu faz e o atrito estático são iguais. Então, a resposta dessa questão é 2, porque o atrito estático vai anular a força que tu está fazendo, que é 2 newtons, e não 3. 3 é o valor máximo. Tu vê, é uma questão fácil, mas tem que saber o que está fazendo. E a questão 22 diz o seguinte, tá, e se a força vale 6, quanto vale a aceleração? Bom, se a força vale 6, eu rompo o atrito de destaque, então o corpo tem aceleração. Se ele está deslizando, o atrito é cinético. Então, vou ter que fazer o cálculo do atrito cinético. Força de atrito cinético é o μ cinético vezes a normal. O μ cinético é 0,25. A normal continua valendo 10. Então, aqui eu tenho 2,5 newtons. Tá, e agora? Vou desenhar pequenininho aqui. Ó. Aqui tem o corpo, né? O que a questão me falou? Que eu estou puxando o corpo para frente com 6 newtons. E eu acabei de calcular que existe um atrito contrário de 2,5 newtons. O que eu vou aplicar? A fórmula da força resultante. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui tem 6, aqui tem 2,5. É só subtrair, né? 6 menos 2,5, 13,5. Então, a resultante é 13,5. Como a massa é 1 vezes a aceleração vai dar 3,5. Então, a aceleração é 3,5 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Gostei aqui, cortaram o apoio e botaram o total. Boa. Escola apoio só tem tanga frouxa mesmo, é isso aí. Beleza? Sacaram? Entenderam? Bom, quem não entendeu, depois me pede aí, né? Quando acabar a aula, a gente fica ali junto vendo qualquer coisa que não entender. Então, quem quiser dar print aí na tela e voltamos lá para o livro. Agora vamos para o Enem. Casos especiais do atrito. Essa página aqui, eu deveria chamar ela, é a página 61, para quem está perdido, é depois daquela tabela. Essa página aqui a gente deveria chamar ela Enem eu te amo, Enem eu te adoro. O atrito, ele tem alguns mitos, né? Tipo assim, o atrito é contra o movimento, o atrito ele não quer que o corpo ande. Não é bem assim, né, pessoal? Na realidade, quando eu botei aqui casos especiais do atrito, eu podia ter colocado casos especiais do atrito estático. O que vocês têm que pensar a partir de agora, gurizada? O atrito cinético, ele é muito simples. O que é o atrito cinético? É o atrito de deslizamento. Ele é constante, ele não muda nunca. Se o corpo desliza para a direita, o atrito está para a esquerda. Se o corpo desliza para a esquerda, o atrito está para a direita. Então, ninguém faz pergunta teórica sobre o atrito cinético, porque ele é sem graça. Só que o estático é que é o problema. Então vamos lá, mitos do atrito estático. Primeiro, a palavra estático quer dizer repouso. Então o atrito estático ocorre quando os corpos estão em repouso. Não.
O atrito estático ocorre quando entre as superfícies não tem deslizamento. Tá, mas e aí, professor? Eu posso ter movimento sem ter deslizamento? Claro, olha como é que tu caminha. Quando tu caminha, o teu pé desliza no chão? Tu caminha arrastando o pé no chão? Não. Como é que a gente caminha? A gente empurra o chão para trás. Por que o solado dos nossos tênis é feito de borracha? Para ter atrito. Então, a gente empurra o chão para trás. O chão não vai para trás. Então, ele faz uma reação e empurra o nosso pé para frente. Então, o primeiro exemplo de força de atrito estático a favor do movimento é quando tu caminha. Então, olha aqui, ó. Preencha ali do livro. Esse menino aqui, ele tá andando, né? Um atleta, tá vendo? Ele tá até com um bastão na mão, né? Em homenagem àquela questão de Santa Maria, que era da troca do bastão. Esse cara tá andando para frente com uma velocidade constante. Se ele tá andando para frente com uma velocidade constante, a pergunta da questão vai ser: para onde está a força de atrito entre o pé dele e o chão? Para frente. Entre o pé dele e o chão, existe uma força de atrito estática a favor do movimento. Existe no chão, tá? Existe no piso, tu pode botar até que assim, aqui embaixo, ó. Existe uma força de atrito estático para trás. Essa força de atrito estático, deixa eu apagar ali que ficou ruim. Essa força de atrito estático para trás, ela tá no piso, mas a questão vai te pedir no corpo do atleta. No corpo do atleta, a força de atrito estático é a favor do movimento. A mesma coisa, essa menina aqui, ó. Essa menina tá com o celular na mão até, tá falando no celular, né? Vai ser roubada. Ela tá subindo o morro com velocidade constante. Se ela tá subindo o morro com velocidade constante, pense comigo. Para te subir o morro, o atrito ajuda ou atrapalha? Pô, ajuda, né, cara? Se não tem atrito, tu não consegue subir o morro. Né? Imagina um morro todo embarrado, todo enlameado, a gente não consegue subir, a gente fica deslizando. Então é a mesma coisa. Para essa menina aqui, ó, como ela está subindo o morro, a força de atrito estático é a favor do movimento. Então tem que parar com essa história aí que o atrito é contra o movimento. O atrito que é contra o movimento é o cinético. O estático, ele pode ser a favor, ele pode ser contra, depende. Ah, prof, então eu entendi. Sempre que eu estou andando, o atrito é a favor do movimento. Também não é assim. Em física, o sempre é uma droga. Olha essa situação aqui, ó. O mesmo menino lá, ele tá descendo o morro com velocidade constante. Cara, a gente vai ver daqui um pouco o plano inclinado, né? Imagina que entre o pé desse cara e o piso não tivesse atrito. Esse cara ia deslizar para baixo, né? Ele ia deslizar para baixo acelerando. Então, para ele conseguir descer com velocidade constante, o atrito tem que segurar. Pensem um pouquinho quando vocês descem um morro bem íngreme. O jeito que a gente bota o nosso pé no chão, a gente muda, né? A gente vai botando o pé com a pontinha do pé e aí vai firmando, vendo se não escorrega e depois bota o outro pé. Meninas, vocês de salto alto descendo um dia, andando num dia de chuva, por exemplo, né? Descendo o morro, que o salto alto, o solado dele não é tão emborrachado, então tu tem medo de escorregar, né? Olha o cuidado que vocês têm que ter para fazer isso. Então, nesse caso, a força de atrito é para cima, é contra o movimento aqui no caso, porque é a força de atrito estático que está impedindo que ele deslize para baixo, que ele acelere para baixo. Então, normalmente quando a gente caminha, a força de atrito estático é a favor do movimento, mas ela pode ser contra descer no morro. Então não tem como decorar, tá? Cada situação é uma situação. O que é bom de entender sobre o atrito estático, tá? O que é bom de escrever aqui, ó, força de atrito estático? Afinal de contas, a força de atrito estático é contra quem? Um jeito bom de entender é assim, ó, é contra a tendência do deslizamento. É contra a tendência do deslizamento. Nossa, agora ficou ruim. Só porque eu falei que tinha ficado bom. Do deslizamento. Escreve aí, ó. É contra a tendência do deslizamento. Qual é a tendência desse cara aqui, ó?
quando ele empurra o chão para trás, esse primeiro aqui, ó, quando ele empurra o chão para trás, a tendência do pé dele é deslizar para trás. Então o atrito está para frente. A tendência dessa menina é escorregar para baixo, então o atrito está para cima. A tendência desse cara é escorregar para baixo, então o atrito está para cima. Tá vendo? Por que nos dois planos inclinados o atrito está para cima? Porque no plano inclinado a tendência é do escorregar para baixo. Isso também acontece com as rodas, tá, pessoal? E essa é a explicação que a gente vai ter que ver agora do ABS. O que acontece quando uma roda gira em cima de uma superfície? Tá? Podemos usar esse espaço aqui para fazer, ó. Aqui assim, ó. Aqui onde tem blocos sobrepostos, ó, podemos fazer uma linha aqui e desenhar uma roda. Tá? Quando uma roda gira, né? Quando a roda gira, ela não desliza, né, pessoal? Imaginem que isso seja a roda de um carro, tá? E aí a roda desse carro está girando no sentido horário. Né? Como é que a roda de um carro faz? Ela não desliza, né? Quando ela gira no sentido horário, ela está empurrando o chão para trás. Ó, existe uma força de atrito no chão para trás. Tá? Só que se ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Então, na roda, a força de atrito estático é a favor do movimento. E nota que é muito importante entender que esse atrito não é o cinético, é o estático. Quando uma roda gira, o atrito é estático, porque ela não está deslizando. Quando a roda desliza, é aquele momento que tu freia e aí derrapa, né? A roda para de girar e faz aquele barulhinho, sabe? Isso é o atrito cinético. Enquanto a roda está girando, o atrito permanece sendo estático. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça que o atrito estático ocorre quando os corpos estão em repouso. Não tem nada a ver. Quando tu está caminhando, o atrito é estático. Quando a roda gira em cima da superfície, o atrito é estático. Então o atrito estático ele pode acontecer com o movimento. O que não pode ter é deslizamento. Isso sim. Vamos pular esses blocos sobrepostos aqui, depois eu volto, tá? Vamos aqui para o freio ABS, já que eu acabei de falar do ABS, vamos ver esse esquema aqui. Freio ABS, Anti-Lock Braking System. O que é Braking System? Sistema de freio. O que é anti-lock? Anti-travamento. Então, o freio ABS é um sistema de freio anti-travamento. Lá em Bento é aperta bem que segura, porque é um freio muito bom. O carro para logo quando aperta o freio. Godil. Então, olha só. O que é o ABS? Tá? Como é que funciona o ABS? O ABS ele foi inventado por engenheiros da Fórmula 1 na década de 80 e depois ele foi incorporado aos carros. Um carro com ABS sempre para na menor distância possível, porque o ABS não deixa a roda travar. O que acontece quando tu tá andando de carro sem ABS e tu pisa no freio com muita força numa situação de emergência? Dá aquele barulhinho, né? Esse barulhinho é bom ou é ruim? Ô, velho, olha a sequência do barulhinho. O barulhinho é ruim? Então, vocês têm que notar que cada vez mais a gente não escuta mais esse barulhinho. Esse barulhinho está acabando porque desde 2015, todos os carros do Brasil é obrigatório vir com ABS. Até 2015 o ABS ele podia ser um item opcional. Agora não é mais, porque ABS salva vidas. Então, o que o ABS faz? Ele não deixa a roda derrapar. Então, escreve aqui, ó. Primeira coisa, não deixa a roda derrapar. Tá, mas isso é um termo leigo, né? Não deixa a roda derrapar. Como é que fica isso em física? Como é que fica isso em termos científicos? Cara, não deixar a roda derrapar é não deixar o atrito estático transformar-se em cinético. Vamos nos lembrar que enquanto a roda está girando, o atrito é estático. Então, acrescenta aí, ó. Não deixa o atrito estático virar cinético.
Pode acrescentar aí, tá? Eu não vou escrever aqui. Acrescenta tu aí. O carro para na menor distância possível. Então, o ABS ele é controlado por computador, tá? Um sistema inteligente que controla ele. Num carro com ABS, tu pisa no freio com toda a força. E aí o próprio sistema não vai deixar a roda derrapar e o carro vai parar na menor distância possível. Como é que é o gráfico do ABS, tá? Então, assim, deixa eu fazer aqui primeiro, tá? Não copiem ainda, que eu quero que vocês entendam o raciocínio. Porque não é só isso que o ABS faz, tá? Ele é um pouquinho mais complicado do que isso. Aí eu vou explicar no gráfico. Claro que quando eu explicar isso aqui, eu já vou acabar dando a resposta de uma questão do Enem que tem sobre ABS mais adiante. Mas é que não tem outro jeito de explicar, tá? Então, olha só. Esse gráfico é o gráfico da força de atrito no eixo Y e o gráfico da força que tu aplica no pedal no eixo X. Como é que é o gráfico do atrito normal? Tá? Não copiem agora o que eu vou fazer, porque não é isso que eu quero que vocês copiem. Quando tu pisa no freio, o atrito aumenta, 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 aumenta. Se tu continuar pisando, de repente ele vai sofrer uma queda brusca e ele vira o cinético. Beleza? Beleza, esse é o gráfico do atrito normal. O que o ABS faz, tá? O ABS não deixa o estático virar cinético, tá? Mas tem outro probleminha, né? Olha só. Esse aqui é o valor da força de atrito cinético, certo? Se lembram que antes eu falei isso no gráfico, né? Toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ela tá abaixo do valor do atrito cinético. Então imagina o seguinte, tá? Eu tenho um carro com ABS, quando eu piso no ABS, quando eu piso no freio, o ABS não deixa o atrito estático virar cinético. Ele mantém o atrito estático nesse valor aqui, ó. Tá, mas vem cá, esse valor aqui é menor do que o cinético. Então aqui o carro pararia antes se a roda derrapasse. Como o atrito cinético é maior do que esse atrito aqui, então seria melhor a roda do carro derrapar. Então, por que o ABS demorou tanto para ser inventado? Porque ele é bem mais complexo do que parece. Além de não deixar a roda derrapar, ele tem que manter o atrito estático próximo desse valor aqui, ó. Porque esse valor aqui são os momentos que o atrito estático é maior do que o cinético. Como que ele faz isso? Na realidade, a roda sofre microderrapamentos. Quando a pinça do freio fecha o disco, a roda começa a derrapar e aí o disco de freio abre, né? A pinça abre e pega de novo, abre e pega de novo. É como se tu fosse freando em solavancos, assim, dando socos, que é isso que acontece. Então, na realidade, o gráfico do atrito do ABS é assim, ó, vou apagar tudo aqui, tá? Não, vou apagar só as linhas aqui, porque o escrito não precisa. Como é que é o gráfico, então, do ABS, tá? Depois eu dito para vocês ali, eu escrevo o que tem que digitar. Tu pisa no freio, e aí o atrito, ele aumenta, 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 e a caneta, ele aumenta, 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 aumenta. Quando ele chega aqui, ele vai virar o cinético. Aí a pinça solta, e aí ele diminui, e aí ela aperta de novo, daí ele volta a ser grande. Aí ele diminui, e aí ele volta a ser grande. Aí ele diminui, daí ele volta a ser grande, entendeu? A função disso aqui é nunca deixar o estático virar cinético, mas ele mantém o atrito estático próximo do valor máximo. Porque para o carro parar, tu precisa de muito atrito. Então, olha só. Copia esse gráfico e depois escreve aí, ó. O ABS é O, né? E não A. O ABS mantém a força de atrito estática próxima do seu valor máximo. Por isso que o carro para na menor distância possível. Beleza? Esse é o ABS.
Qualquer coisa, se tiver atrasado, aí dá print na tela, que eu vou limpar para a gente voltar ali naquele caso dos corpos sobrepostos. 1, 2, 3 e foi. O que acontece agora com essa história de dois corpos sobrepostos? Na verdade, isso aqui é a explicação da mágica, aquela de puxar a toalha e deixar os pratos em repouso. Isso aqui é uma questão que quem quer fazer PUC, a PUC gosta muito, tá? Não sei por que eles gostam tanto dessa questão aqui. Então, preencha ali o desenho, tá? Imagina que aqui vocês têm um bloco B, vamos botar o bloco B embaixo e o bloco A em cima. E aí tu puxa o bloco B com uma força. Essa força vai produzir no sistema uma aceleração. E aí a questão vai te dizer assim, ó, que o bloco A vem junto com o bloco B. Cara, se essa força produz no sistema uma aceleração e o bloco A vem junto com o bloco B, qual é a primeira conclusão que eu tenho que tirar? A aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B, né? Afinal de contas, o A está vindo junto com o B. Para o A vir junto com o B, eles têm que ter acelerações iguais. Tá, mas vem cá. Toda e qualquer aceleração é produzida por uma força. Qual é a força que está produzindo aceleração no bloco A? Se eu puxo o bloco B e o bloco A vem junto com o bloco B, entre o bloco A e o bloco B não existe deslizamento. Se não existe deslizamento, a força de atrito entre o bloco A e o bloco B é uma força de atrito estático. E nesse caso, para o bloco A, é a favor do movimento. É uma pergunta clássica. Ó. A força de atrito estático no bloco A é a força que vai produzir aceleração no bloco A. Então, isso aqui é uma exceção. A força resultante que atua no bloco A é a força de atrito estático. Então, se não fosse essa força de atrito estático, o A não ganharia aceleração. É ela que produz a aceleração do bloco A. Claro que tu pode pedir assim, tá, professor, mas se o bloco B está deslizando, não tem atrito cinético? Tem. O que existe aqui, ó? Aqui existe a força de atrito cinética entre o B e o chão. Mas essa força não está agindo no A, essa força está agindo no B. Essa força quer que o B não deslize, mas a força de atrito estático quer que o A fique grudado no B. Então é essa força que mantém o A acelerando. Então, qualquer coisa, dá print aí na tela, tá? Vou botar a câmera aqui para mostrar uma coisa. 1, 2, 3 e foi. Então, olha só. Deu. Tem que ligar o vídeo, né, burrinho? Olha só aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui o que eu quero mostrar. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Quer ver aqui? Ó, o que explica aquela mágica, então, tá, de tu puxar a toalha, né? Tá vendo? Eu tenho meu celular em cima da folha, tá? O sistema está em repouso. Eu vou puxar a folha. Se eu puxar a folha devagarzinho, o celular vem junto com a folha. Então, tu vê, ó, esse sistema está em repouso. Para o movimento começar, o que eu estou produzindo? Uma aceleração. Se o A não deslizou em cima da folha, é porque a força de atrito estático que tem entre o celular e a folha está mantendo ele junto com a folha. Tá, e daí, como é que tu faz aquela mágica lá de puxar a toalha bem rápido e o prato vir junto? Se eu pegar essa folha, vamos ver se aqui vai dar certo, e eu puxar ela bem rápido, o celular fica. O que acontece aqui? Olha só. Por que se eu puxar rápido o celular fica? Quando eu faço uma força aqui, eu produzo uma aceleração no sistema. Quem que produz essa aceleração no celular? O atrito estático. O atrito estático ele tem um valor infinito? Não. O atrito estático ele vai até um limite. Se eu superar esse limite, eu rompo ele e ele vira cinético. Tá, então, se eu puxar essa folha com muita força, o que eu vou dar para esse sistema? Muita aceleração. Então, a força de atrito estático no celular vai ter que ser muito grande. Só que ela não consegue ser muito grande. Aí eu rompo ela e viro cinético. Por isso que a folha desliza. Ó. No momento que eu puxo forte e o celular fica, significa que eu rompi o atrito estático e aí entre o celular e a folha o atrito ficou cinético e aí deslizou.
Por isso que o truque para fazer aquela mágica, né? Um monte de gente gosta de fazer aquilo, puxar a folha e vir junto. Qual é que é o truque daquilo, puxar a toalha? O pessoal usa uma toalha muito rugosa. Sabe essas toalhas que normalmente a gente usa, elas são de algodão, sei lá eu do que, mas elas são muito grossas, né? E aí tem muito atrito entre ela e o prato. E aí quando tu puxa, é difícil romper, e aí o prato vem junto e quebra. Então quando tu quer fazer essa mágica em casa, o truque é usar aquelas toalhas de seda. Sabe a toalha de seda, que ela é bem lisinha? Então ela tem pouco atrito. Tu vai ver que tu bota um prato em cima de uma toalha de seda e tu puxa ela com muita força, aí o prato desliza, porque tem pouco atrito daí. Com toalha rugosa não tem como, tá? Vai dar merda. Não tenta fazer que a mãe vai ficar brava. Beleza? Vamos voltar lá pro livro. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, bote no chat. Vamos pro livro. Droga disso aqui, cada vez que tu bota o livro, volta lá essa página 20, fica sempre nessa página 25, ó, que maldição. Então, elevador, tira daqui que me atrapalha isso aqui. Muito bem. Anda a folha. Então, nós terminamos o atrito, vamos para a força elástica e para o plano inclinado. A força elástica é uma força bem simples, tá? Ela cai com uma certa frequência. O Enem adora uma força elástica. Aliás, vocês vão ver depois que o grande problema aqui é que a gente confunde força elástica com energia potencial elástica. Vocês vão ver na aula 8 que isso aí dá uma confusãozinha. Então, por enquanto, entende bem a força elástica para depois não se confundir com a energia. Olhem a fórmula da força elástica, ela é bem simples. K vezes X. O que é K em física? Uma constante. Então, a constante K denomina-se constante elástica. A constante elástica vai indicar se a mola é muito ou pouco rígida. Isto é, se a mola é dura ou se a mola é mole. Do que depende essa constante K? De um monte de fatores, tá, gurizada? Depende do material que é feita a mola, se a mola é feita de aço, de cromo, de aço carbono, de ferro. Depende da espessura, se é uma mola fina, se é uma mola grossa. Então, o K, ou ele dá dados para te calcular, ou ele vai te dar o K pronto. O K é a constante. E o que é o X? O X é a deformação. Anota ali. Uma mola só faz força se ela estiver deformada. Claro que aqui eu estou falando em molas, tá? Mas isso serve para qualquer corpo que tenha elasticidade. Elástico, borracha. Mas 99% das questões é mola. Que história é essa de deformação? Então, olha aqui no retângulo que eu deixei de espaço, tá? Vamos desenhar uma mola solta, uma mola que o comprimento natural dela seja de 10 centímetros, tá? O que é o comprimento natural? É o tamanho da mola quando nenhuma força está agindo sobre ela. Tá, e aí eu vou deformar essa mola. Notem que essa deformação, ela pode ser tanto de compressão quanto de expansão. Imaginem que eu vou fazer uma força de compressão. Então, os elinhos agora vão ficar juntos. Ó. Eu vou comprimir essa mola mediante o uso de uma força. Tá, então eu fiz uma força aqui e eu comprimi a mola. A mola tinha 10 e agora ela ficou com 4. Cara, X é a deformação. Se a mola tinha 10 e agora ela ficou com 4, em quantos centímetros ela foi deformada? Ela foi deformada em 6 centímetros. Por isso que esse conteúdo é bem fácil, tá? Tá, e daí como é que eu vou calcular a força que eu fiz? Essa força aqui, como é que eu vou saber o valor dela? Cara, é só eu ter o K da mola e aí eu multiplico por esse X que eu vou ter a força. A única coisinha chata que pode ter aqui, a Ubra gosta bastante disso, é unidades, tá? Isso depois em energia vai ser mais importante do que agora. Escreve aqui, ó. Opa, caneta. Força é igual a K vezes X. Como eu estou medindo a força tem que ser em newtons, né? Para a força ser em newtons, para essa força ser em newtons, o que eu tenho que cuidar? Seguido vai aparecer o K em newton por centímetro. Vocês vão ver depois que em energia eu não vou poder usar isso.
Se o K tiver em Newton por centímetro, tu usa o X em centímetro, né, cara? Porque daí o centímetro de cima corta com o centímetro de baixo e sobra Newton. No SI, o K vai vir em Newton por metro. Vocês vão ver que na energia eu vou ter que usar sempre no SI, sempre em Newton por metro. E aí, se o K tiver em Newton por metro, o X tem que estar em metros. E aí o metro cancela com metro e sobra o Newton de novo, tá? Então as unidades elas têm que ser compatíveis. Beleza? Qualquer coisa dá um print aí na tela. E agora nós vamos para o plano inclinado. Fácil de explicar, difícil de fazer os exercícios. Plano inclinado é o clássico da física. É relativamente fácil de explicar, é relativamente fácil de entender, só que os exercícios são complicados. Vocês vão ver que os exercícios mais difíceis desse tema da aula 6 são os de plano inclinado, principalmente com atrito, tá? Então, eu vou limpar tudo. Então, presta atenção, dá uma sacudida aí no corpo, dá uma respirada, né? Tá, olha só. É muito importante o desenho do plano inclinado ser bem feito. Se o desenho do plano inclinado não for bem feito, fica uma cacaca, tá? Então, é bom que, como eu tô gravando aqui, vocês vão poder depois assistir de novo, parar. Mas eu já dei essa aula ao vivo e é brincadeira olhar e ver como vocês fazem o desenho errado, tá? Então, te concentra na hora de fazer o desenho, que ele é bem importante. Por que ele é importante? Porque nós vamos deduzir as formas. O plano inclinado ele vai ter um ângulo, é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo que interessa. É o ângulo que a rampa forma com a horizontal. A gente está chamando de alfa. Claro que vocês sabem que aqui tem 90 e que isso aqui é um triângulo retângulo, e aí se ali é o alfa, normalmente a matemática chama aqui de beta. Tem professores que usam teta, mas cada um faz o que quer, né? Pessoal, o que tem que entender? Eu solto um corpo num plano inclinado. Se não tiver atrito, ele vai descer. Por que ele vai descer? Por causa do peso. Só que o peso é uma força vertical para baixo. O que a gente aprendeu na aula passada? No centro desse corpo existe um ponto chamado CG. Então, assim, ó, façam um desenho igual que eu estou fazendo, tá? O peso, ele é vertical para baixo, tá vendo? Ele é vertical, o peso não é inclinado. Eu vou fazer um pesão aqui, ó, quase vindo até essa linha horizontal aqui, tá? E vou botar o peso aqui por fora, vou botar o peso aqui em cima da linha preta, para não atrapalhar o meu desenho, tá? Façam igual que vai ficar bonito. O que acontece agora? O peso, ele vai ser decomposto. Por que eu tenho que decompor o peso? Cara, se o peso fosse a força resultante, esse corpo estaria em queda livre. Esse corpo desceria com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não está em queda livre, né? Ele está descendo diagonal, ele está descendo inclinado. Pensem comigo, esse plano exerce força no corpo? Claro que sim. E essa força que o plano exerce no corpo faz com que a força resultante não seja o peso. O único lugar que a força resultante é o peso é queda livre. No plano inclinado, a resultante não é o peso. Tanto é que se vocês resolverem uma questão de plano inclinado, tá? E vocês calcularem que esse corpo desce com uma aceleração de 10 ou mais do que 10, para de fazer. Porque 10 é a aceleração da queda livre. Então, a aceleração com que um corpo desce um plano inclinado sempre tem que ser menor que 10. Se não der menor que 10, algo está errado. Então, agora que vem o truque, tá? Então, até assim, ó, eu gostaria que eu fizesse todo o desenho e tu copiasse depois, para te entender como é que se faz bonitinho, tá? Eu tenho que fazer uma linha, e é essa linha aqui que a gurizada geralmente erra, ó. Essa linha, ela tem que ser bem diagonal aqui, ó. Assim, ó. Porque essa linha, ela tem que formar 90 graus com o plano. Essa linha, ela vai produzir uma componente do peso, que vem até aqui na linha, ó. Então, vou fazer a flechinha aqui, ó, bem bonita. Essa componente do peso que puxa para baixo, a gente vai chamar de PT. Depois vocês vão entender por que do nome. O nome é PT. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer agora uma linha que seja paralela ao PT. Eu tenho que fechar um retângulo. E aí eu vou ter uma outra componente do peso, olha aqui, ó. Essa componente do peso, ela forma 90 graus com o plano. Essa componente a gente chama ela de PN. Então, olhem o desenho como é que ficou, tá vendo? Esse desenho aqui, ó, tem que ficar um retângulo.
essa linha tem que ser paralela a essa linha e essa linha tem que ser paralela a essa linha. Quem não quiser copiar isso agora, dá um print na tela ou depois assiste a gravação, tá? Então, vou dar um TP para vocês darem um print na tela que não quer fazer agora. Mas fazer esse desenho bem feito é muito importante por causa do que eu vou mostrar agora. Beleza? Vou adiante. O PT e o PN são componentes perpendiculares do peso, tá vendo? Esse PT e esse PN, eles formam entre eles 90 graus. Você se lembra da primeira aula que eu dei para vocês, que eu falei que eu tinha botado uma aula sobre vetores lá no meu Facebook, né? E que quem quisesse podia assistir aquela aula. Não sei se alguém assistiu. Naquela aula eu explico como decompor um vetor em duas direções perpendiculares. Mas para quem não assistiu a aula, eu vou ensinar aqui de novo, tá? Olha só. É matemática, gurizada. Pura matemática. O que acontece aqui, ó? A gente formou 3 triângulos retângulos, né? Tem o triângulo retângulo do plano inclinado, tem esse triângulo retângulo aqui e tem esse triângulo retângulo aqui. Esses 3 triângulos são semelhantes porque os ângulos são iguais. Eu vou escolher esse aqui, tá? Vou escolher esse aqui entre o peso e o PT. Aonde que estão os ângulos, tá? Cara, aqui o ângulo é 90, né? Entre o PT e essa pontilhada, né? E aí eu tenho, vou trocar a cor aqui que o verde não ficava, acabou, ficava vermelho mesmo. Aí eu vou ter um ângulo aqui e eu vou ter um ângulo aqui. Né? Aonde que está esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa, ele está embaixo ou ele está em cima? Bom, o que a gente sabe, né? Olha aqui, ó o beta. Vertical, diagonal. Vertical, diagonal. Entre a vertical e a diagonal, o ângulo é beta. Tá, então aqui eu tenho uma vertical e aqui eu tenho uma diagonal, né? Então, esse ângulo aqui é beta, meu irmão. Então, esse ângulo aqui, ó, é o beta. Sai fora. Esse ângulo aqui é o beta. E o alfa está aqui embaixo. Então, este ângulo alfa e este ângulo alfa são iguais. Em relação ao alfa, o PT, ele é cateto oposto ou ele é cateto adjacente? Ele é cateto oposto. Quer dizer, adjacente, desculpe. Ele é oposto. Se ele é oposto, ele se relaciona com o seno. Qual é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O peso é a hipotenusa e o PT é o cateto oposto. Então, se eu isolar o PT, fica peso vezes seno. Então, a fórmula do PT que a gente bota aqui nesse quadrado é peso vezes o seno de alfa. Se o PT é peso vezes seno, é só fazer uma analogia e pensar o seguinte, tá, o PN está aqui. Sim, mas o PN está aqui é a mesma coisa que ele está aqui, né? Por isso que tu tem que fazer um retângulo bonito no teu desenho. Se o PN está aqui, o que ele é do alfa? Ele é cateto adjacente. Quem é que se relaciona com o cateto adjacente? O cosseno. Então, o PN é peso vezes o cosseno de alfa. Agora vamos falar umas outras coisinhas importantes, tá? O que é PT? PT é peso tangencial. Escreve ali. O que é o PN? O PN eu não vou nem escrever, tá? Porque o PN é o peso normal. E a essas alturas do Championship, tu já tá careca de saber que a palavra normal em física significa ângulo de 90 graus. Então, por que o PN ele se chama peso normal? Tá vendo? Porque ele forma 90 graus com o plano. Problemas que a gente tem aqui. Ai, prof, o ano passado meu prof não usava PT e PN, ele usava PX e PY. Gurizada, não usem PX e PY, tá? O teu prof do ano passado, ele não fez errado, não tá errado, tá? Só que se vocês pegarem qualquer livro moderno de física, não tem mais PT, não tem mais PX e PY, tem PT e PN. Ele apenas está ensinando o tempo antigo. Por que é muito perigoso usar PX e PY? Olha só, eles chamam o PT de PX, gurizada. Em toda a matemática, em toda a física, X sempre vai ser o eixo dos cossenos. X é o eixo dos cossenos. E aí, na hora de tu fazer o plano inclinado, se tu chama o PT de PX, tu tinha que lembrar daí que não é cosseno, é seno. Velho, é só para te errar.
A galera errava plano inclinado porque estava sempre na cabeça que x era cosseno. Bom, tanto é que tem professor que ensina assim, ó, em toda a física x vai ser cosseno, mas cuidado com o plano inclinado, que no plano inclinado x é seno. Eu não precisa tu fazer isso. Olha só como tem lógica o nome peso tangencial. Por que os livros modernos de física chamam de peso tangencial? Porque ele é tangente ao plano, né, cara? Tá vendo? Ele é paralelo ao plano, então ele é tangente ao plano. Então o PT é o peso tangente. E o PN, ele é PN porque ele forma 90 com o plano. Não tem por que chamar o PN de PY, não te ajuda em nada. E olha a grande vantagem de chamar o PN de PN. Agora vem a grande vantagem. Gente, tem outra força agindo, né? Que é a normal. E aí a gente é viciadinho em dizer que a normal é sempre igual ao peso. A normal, ela forma 90 com o apoio. Só que agora o apoio é inclinado. Então, o maior pega-ratão do plano inclinado é quando cai plano inclinado com atrito. Porque tu precisa da normal para calcular o atrito. E aí, meus amiguinhos, a normal, ela está aqui, ó. A normal, ela é paralela ao PN. Esta é a força normal. Vou botar bem grande aqui, ó. No plano inclinado, a força normal em módulo é igual ao módulo do peso normal. Sempre aquilo que eu venho te falando há tempos, para de decorar que a normal é sempre igual ao peso. Aqui é o primeiro pega-ratão. No plano inclinado, a normal não é o peso, a normal é o PN. Por isso que o atrito do plano inclinado sempre vai ser menor do que o atrito no plano horizontal, porque a normal diminui, a normal é uma componente do peso que é o PN. Então, muito cuidado em plano inclinado com o atrito, porque na hora que tu vai calcular o atrito, a normal não é o peso. O que tu faz agora? Se não conseguiu copiar, dá um print aí na tela. Pega o verso dessa folha aí que nós vamos fazer um exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, um esqueminha do plano inclinado. Então, pega o verso da folha aí. Vou colocar aqui um quadro em branco. Quadro em branco. Então, vamos limpar. Exemplo. Exemplo. Olha só. Isso aqui é clássico. Tu tem um plano inclinado. Não se esqueçam que em Bento é conhecido como rampa. É uma rampinha. Vamos colocar dois planos inclinados iguais. Duas rampas iguais. Se essas duas rampas são iguais, elas são feitas do mesmo material. Se o ângulo aqui for alfa, o ângulo aqui também é alfa. E aí nós vamos colocar dois corpos nesses planos inclinados aqui. Um corpício aqui, de massa 1 kg. E um corpíciozão aqui, grandão, de massa 2 kg. Um corpício é o dobro do outro. O que essa questão vai pedir? Calcule qual destes corpos tem mais aceleração e considere que o μ vale 0. Quando uma questão diz para vocês que o μ vale 0, o que ela está dizendo em outras palavras? Não tem atrito. Se não tem atrito, é ficção científica. Se não tem atrito, esses corpos sempre vão descer? Sim, né? Não tem como um corpo ficar em cima de uma rampa se não tiver atrito. Eles vão descer sempre com aceleração. Aí a pergunta vai ser, quem vai ter mais aceleração, mais leve ou mais pesado? Cuidado, para quem está acompanhando desde o início aí a física, né? Vocês já devem estar ligados que a gravidade é igual para todo mundo. É claro que esse corpo de 1 kg e esse corpo de 2 kg vão ter a mesma aceleração. Como que eu vou provar isso? Como que eu vou provar que a aceleração não depende da massa? Então, vamos aprender a resolver questão de plano inclinado. Então, vamos lá. No dia da prova, o que tu vai fazer, né? Tu vai pegar... Para de copiar agora, tá? Não copia. Tu vai pegar a tua identidade, que está transformada numa régua, e aí tu vai desenhar o peso que puxa para baixo, aí tu vai pegar a régua, vai fazer a componente aqui, e aí tu vai desenhar o PT aqui. Não, né, gente? Já vou desfazer. Não, né? Aí a prova acabou o tempo e tu tá desenhando ainda, não é concurso artístico. O que tem que entender no plano inclinado? Só tem uma força que interessa, que é o PT. Desenhar as outras forças é perder tempo. Olha só, o PN e a normal se anulam. E tu não desenha o peso. Por que tu não desenha o peso?
Porque o peso é decomposto em PT e em PN, uma coisa que é decomposta, ela some. Então, o plano inclinado é uma das provas que o ser humano não sabe nada de física, né? Principalmente o ser humano, desculpe, o brasileiro. O brasileiro não sabe nada de física. Newton descobriu o plano inclinado, sei lá, faz 300 anos, né? Olha só, existe uma porcaria que puxa para baixo. Como é que é o nome dessa porcaria que sempre puxa para baixo? PT. O PT sempre puxará para baixo. O PT nunca puxou para cima e nunca vai puxar para cima. Num plano inclinado, gurizada, o PT é sempre para baixo, porque ele é uma componente do peso, e o peso é sempre para baixo. Aí analisa comigo, não tem atrito. Então, se não tem atrito, o PT é a resultante. Então, olha o que eu posso escrever. O PT é a força resultante. Se o PT é a força resultante, o que é PT? PT é peso vezes o seno do ângulo. O que é força resultante? É massa vezes aceleração. Tá, mas beleza. E o que é peso? Cara, peso é massa vezes gravidade. Então eu posso fazer massa vezes gravidade vezes seno de alfa igual a massa vezes aceleração. Tá, e aí o que eu posso fazer aqui? Cortar a massa e cortar a massa. E aí, no momento que eu corto as massas, a aceleração do sistema vai ficar G vezes o seno de alfa. Tem livros de física que trazem essa equação aqui, ó. Tem alunos que decoram isso aqui, tá? Eu não tenho nada contra tu decorar isso aqui, se tu é bom de decoreba, né? Eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês que a aceleração não depende da massa. Por que eu acho que decorar isso aqui é uma coisa meio inútil, tá? Porque vocês têm que se lembrar que essa fórmula só funcionará se não existir atrito. E a maioria das questões que vocês vão ter no ensino, nas provas da URGS do Enem, vai ser com atrito. Mas se tu quiser decorar essa fórmula, decora. Tem gente até que decora o seguinte, quer ver? Ó? 90% das questões, o ângulo é 30 graus. Eles adoram 30. Por que eles adoram 30? Porque o seno é exato, né? Qual é o seno de 30? O seno de 30 é 0,5. Então, o que acontece? Quando o ângulo do plano inclinado é 30 e não tem atrito, a aceleração com que o corpo vai descer é a metade da gravidade. Porque tu vai ter que fazer a gravidade vezes o seno. Quanto é que vale a gravidade? 10. 10 vezes 0,5 vai dar 5. Então, sempre que o ângulo for 30 e não tem atrito, o corpo desce com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Você lembra daquilo que eu falei? A aceleração nunca pode ser igual a 10 ou maior que 10, né? Porque senão ele estaria em queda livre. Claro que conforme esse ângulo for aumentando, a aceleração vai aumentando, mas ela nunca vai superar os 10, porque 10 é só queda livre. Beleza? Sacaram? Tranquilos? Muito bem. Então, volta lá para a folha, qualquer coisa dá um print aí, se não deu tempo. Printou. Beleza. Foi. Vamos voltar lá para o livro. Sempre volta nessa maldita dessa página 25. A última coisa dessa aula é a força de resistência do ar, tá? Olha só. Eu já fiz um vídeo separado sobre força de resistência do ar, tá? Depois eu vou postar este vídeo para vocês lá no grupo, tá? Por quê? Porque isso aqui realmente é uma coisa meio complicada e exige uma explicaçãozinha que demora um pouquinho mais, tá? O que eu expliquei em todas as turmas, tá? Não é porque eu estou dando uma aula virtual, que aliás nas outras turmas nem dava tempo de dar isso aqui, tá? Eu só parava no plano inclinado e depois eu pedi para eles assistirem o vídeo. Mas aqui, o que eu quero que vocês entendam? O que é a força de resistência do ar? É uma força bem complicada. Quem inaugurou questões cobrando força de resistência do ar é o Enem, e aí logo depois a URGS veio atrás, isso aqui já andou caindo na URGS. Vocês vão ver que nos temas tem questões sobre isso. Aí tu vai me dizer assim, bah, professor, mas olha essa fórmula. Força de resistência do ar é a densidade do ar vezes o A vezes o C vezes V ao quadrado sobre 2. Eu tenho que saber esse diabo aqui de cor? Não, brother.
Não vai cair cálculo com essa fórmula. Existe um simulado do Evolucional, tá, do ano passado, que caiu um cálculo com essa fórmula, mas daí eles davam a fórmula. Por que não cai isso aqui? Porque isso aqui é muito complicado, tá? Olha só, D do ar é a densidade do ar. A é a área frontal do corpo. Quanto mais área frontal o corpo tem, mais resistência do ar ele vai receber. C é o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Isso aqui é complexo, muito complexo, tá? O coeficiente de arrasto aerodinâmico é uma grandeza que depende do formato do corpo, depende até da pintura que tu faz no corpo. Por exemplo, os aviões, eles têm uma pintura especial para diminuir o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Então, eles nunca vão te cobrar isso. Tá, professor? Então, o que eu tenho que saber, afinal, da resistência do ar? O que eles vão me cobrar? Muito bem. Eles vão te cobrar duas coisas. Primeira coisa, tu tem que botar na cacholeta que a força de resistência do ar é uma força variável. Ela não é uma força constante. Ela varia. Ela vai aumentando ou diminuindo. Porque ela depende da velocidade do corpo. Olha a fórmula. A última coisa que tem é velocidade ao quadrado. A força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Se um corpo está em repouso, a força de resistência do ar vale zero. Quanto é que vale a força de resistência do ar em cima dos nossos corpos agora? Zero, porque nós estamos parados. Conforme tu começa a ter movimento, a ter velocidade, tu cria uma coisa chamada vento relativo. A tua velocidade cria um vento em cima do teu corpo, porque tu te mexe em relação ao ar. E aí, quanto mais rápido tu andar, mais resistência do ar tu tem. Se tu dobrar a velocidade, a resistência do ar aumenta 4 vezes. Se tu aumentar a velocidade 3 vezes, a resistência do ar aumenta 9 vezes, porque ela depende da velocidade ao quadrado. Então, é isso que tu tem que gravar, tá? Depois eu vou colocar o videozinho lá para vocês sobre força de resistência do ar e aí vocês vão entender o que eu quero mostrar, que vai ser um corpo em queda com resistência do ar, tá? Então, gurizada, era isso, tá? A aula de hoje era isso. Agora vocês têm que fazer os temas. Vocês vão ver que vocês vão continuar fazendo os sistemas, tá? Só que os sistemas vão ser com atrito. Então vai ficar tudo igual que era antes, só que agora é um pouquinho mais complicado, é com atrito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, agora eu vou ficar disponível para vocês aí. Então, quem tem dúvida, continua aí na sala. Pode abrir o microfone, pode abrir o vídeo aí. Mas aí eu vou parar a gravação, que a aula era isso, e aí depois a gente continua com quem tem dúvidas. Obrigado para quem for sair, abraço, boa semana, bom estudo, me mandem o WhatsApp. Eu estou respondendo várias dúvidas por WhatsApp, estou entrando, fazendo Zoom, tá? Até vocês não me mandam muita dúvida, tá? Eu sei que tem uns vídeos, mas não fiquem acanhados de mandar dúvida, estamos aí para isso. Valeu, obrigado, um abraço, tchau, tchau.